Olá, turma do curso técnico e administração da Escola Técnica Estadual, professor Jonas Ferreira Costa, de Arco Verde. Vamos iniciar mais uma aula da disciplina de administração financeira. Nas últimas aulas, que foram lançadas no Moodle, no nosso ambiente virtual, abordamos várias questões. Dentre elas, já foi abordado o tema de hoje, agora de forma bem superficial, que o tema que foi abordado foi capital de giro. Hoje, iremos nos aprofundar melhor nesse tema. E é um tema que requer atenção, é um tema que requer também que vocês pratiquem um pouco, entendam um pouco sobre como é a aplicação do capital do giro no dia a dia da empresa. E depois dessa aula, na próxima semana, vocês vão visualizar a aula hoje, na sexta-feira. Na próxima semana, irei passar uma atividade referente a essa aula de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês a tela, com os slides. Então, a tela com os slides é essa daqui. Só um minuto, vou ajustar para darmos início. Pronto, então o tema da aula de hoje, como já tinha falado, é a administração da disciplina de administração financeira, é capital de giro. Então, capital de giro, como já tinha falado também, já foi abordado, só que iremos nos aprofundar mais sobre esse tema a partir de agora. Capital de giro e a gestão de caixa. Capital de giro está ligado diretamente ao processo de gestão do caixa da empresa, de gerir no dia a dia o caixa da empresa. Então, essa aula tem como objetivo conhecer os principais elementos da gestão financeira de curto prazo, especialmente no que se refere à gestão do caixa. Então, quando a gente está falando de gestão financeira a curto prazo, a gente está falando exatamente dessa gestão desse capital de giro de forma que a gente entenda como é que esse capital de giro é aplicado dentro da gestão do caixa. Então, o que é esse capital de giro? Eu vou ler e vou explicando para vocês cada tópico desse. Independente de sua missão, ou se a empresa é pública ou privada, se possui fins lucrativos ou não, se é grande ou pequena, suas operações incluem atividades rotineiras, mais apropriadamente chamadas de ciclo operacional, em que os eventos são repetitivos. Ou seja, no dia a dia da empresa, a gente tem um conjunto de atividades, essas atividades são rotineiras, que elas fazem parte do ciclo operacional da empresa. E isso a gente está falando que ocorre independente do tipo de empresa que a gente está trabalhando, seja ela pública ou privada. Essa movimentação, esse conjunto de atividades rotineiras, esse ciclo operacional repetitivo ocorre independente do tipo de empresa, pública ou privada. Então, o capital de giro refere-se aos recursos financeiros próprios ou de terceiros necessários para sustentar a atividade operacional no dia a dia. Então, quando está se referindo a recurso financeiro, a capital de giro, está falando que o capital de giro é aquele recurso financeiro que está lá. Pode ser meu, ou pode ser de outra pessoa, pode ser de terceiros, mas que são necessários para essas atividades operacionais, para fazer com que esse ciclo operacional aconteça dentro da empresa, para fazer com que a empresa se sustente no seu dia a dia. A administração financeira de curto prazo tem como objetivo gerir cada um dos ativos e passivos circulantes a fim de alcançar o equilíbrio entre lucro e risco. Então, quando a gente está gerindo essas operações financeiras no dia a dia, a administração financeira tem como objetivo fazer com que o ativo e o passivo circulante, aquela movimentação diária, seja alcançada de forma equilibrada entre o lucro e os riscos. E os ativos circulantes, capital de giro ou o capital circulante, como é conhecido dentro do balanço patrimonial, representam investimentos que circulam de uma forma ou de outra durante a conclusão dos negócios, transição de caixa para estoque, destes para duplicatas a receber e de volta para a caixa que compõe o ciclo operacional da empresa. Ou seja, quando a gente está falando desses ativos circulantes, perceba que é tipo um ciclo que vai acontecendo durante a condução de algum tipo de negócio. Por exemplo, quando a gente faz a transição do caixa para estoque, o que seria a transição do caixa para estoque? Quando a gente está fazendo, por exemplo, eu comprei um estoque, de onde foi que eu tirei o dinheiro? Tirei dinheiro do meu caixa. Se eu paguei à vista, tirei dinheiro do caixa. Destes para duplicatas a receber e de volta para o caixa depois. Por que destes para duplicatas a receber? Porque a partir do momento que eu faço estoque, eu vou ter um material para ser transformado em dinheiro futuramente. Então, ele pode ser transformado até no mesmo dia, quando eu chego ao meu estoque, eu vendo um produto, então ele já pode ser transformado em caixa. Então, essa movimentação de saída para estoque, desde voltar para o caixa em forma de duplicada, faz parte desses ativos circulantes, dessa movimentação que circula diariamente no caixa da empresa. Então, os passivos circulantes
A gente estava falando do ativo, agora vamos falar do passivo. Passivo circulante representa os financiamentos de curto prazo da empresa. O que seria esse financiamento? O que seria esse passivo? Como já estudamos na disciplina de contabilidade, o ativo seria tudo que a empresa tem, seus bens e direitos. E o ativo seria suas obrigações. Então, quando a gente está falando do passivo circulante, está falando das obrigações com vencimentos em 1 ano ou menos, ou seja, são de curto prazo. Então, quando a gente está trabalhando o capital de giro, a gente trabalha esses ciclos operacionais que são de curto prazo, normalmente dentro de no máximo 1 ano, essas movimentações, tanto do ativo como do passivo circulante. Lembrando que quando a gente faz essa movimentação, em busca sempre de um equilíbrio operacional. Que equilíbrio seria esse? Onde é que está esse equilíbrio? Entre a lucratividade e o risco que compõe essa lucratividade. Bom, a figura 2.1 ilustra a movimentação dos recursos no curto prazo. Então, vamos entender melhor como funciona essa figura que está aqui na baixa da tela. A figura 1.1 mostra esse recurso, essa movimentação a curto prazo. A organização comercial, por exemplo, compra os produtos, gerando uma obrigação com o fornecedor. Então, vejam que aqui está o caixa. Então, eu comprei o produto. Então, eu gerei uma obrigação com o fornecedor. O fornecedor vai ter a obrigação de receber por aquele produto que eu comprei, que ele me forneceu. Estes produtos vão para o estoque e lá ficam até o momento de serem vendidos. Percebam que a seta após fornecedor tem estoque. Esse material fica no estoque até ser vendido. Depois que foi vendido, se a venda foi realizada à vista, ela vai para o caixa. O recurso entra imediatamente no caixa. Se for a prazo, gera um direito perante o cliente, que é um duplicata a receber, que somente impactará o caixa quando efetivamente os clientes pagarem. Existindo disponibilidade de caixa, a organização consegue quitar suas obrigações com fornecedores à medida que vencem. Então perceba que é um ciclo, esse ciclo operacional diário. Comprei do meu fornecedor, se eu tiver caixa para pagar, então de imediato eu já pago esse fornecedor. Então, esse material vai para o estoque, do estoque vai ser vendido. Da venda, ele retorna de forma imediata para o caixa, se a venda ocorrer de forma à vista, se for realizada à vista, ou ele vai se transformar em um duplicata a receber, que seria uma obrigação gerada para o cliente e um direito gerado para a empresa de receber esse valor que foi realizado por esse ciclo operacional, por essa venda. Então, esse é o ciclo operacional e o ciclo do capital de giro. A movimentação está girando e gerando a obrigação, tanto da minha parte, quando compro do fornecedor, como do cliente, que quando não me compra à vista, quando compra a prazo, gerando esse direito, esse meu direito de receber desse consumidor, desse cliente. Então, a administração do capital de giro está relacionada com os problemas de gestão de ativos e passivos circulantes e com as inter-relações entre esses grupos patrimoniais, conforme ilustrado na figura 2.1. Então, gerir esse capital de giro está relacionado diretamente com essa relação que existe entre o ativo circulante e o passivo circulante. Existe uma relação direta entre o ativo, que são meus bens e meus direitos, e meu passivo, que são minhas obrigações. Então, dentro do ativo circulante, a gente tem o gerenciamento de caixa, os níveis de crédito que eu tenho e o nível de estoque que eu tenho. Eu tenho que gerenciar e buscar uma inter-relação e um equilíbrio com o meu passivo circulante, que seria o nível de endividamento que eu estou e as condições de financiamento que eu tenho naquele momento, naquele ciclo operacional. Então, são esses elementos que compõem esse capital de giro. Do lado do ativo circulante, a gestão do capital de giro envolve a gestão do caixa, a gestão de recebíveis, que seriam os níveis de crédito, então, a gestão que eu vou ter para receber, o valor que eu tenho de receber, os direitos que eu tenho perante uma venda que eu prestei, e a gestão dos estoques, que seria o nível de estoque que eu tenho. Tratando-se do passivo circulante, a gestão do capital de giro consiste em estabelecer níveis de condições adequados de endividamento no curto prazo. Então, eu vou ver quais são as condições que eu tenho adequada para, no curto prazo, não perder esse equilíbrio. Então, quais são a gestão consistente que eu tenho dentro do meu passivo circulante que vai me dar condições adequadas para não entrar no endividamento a curto prazo. Então, tem que buscar esse equilíbrio. De um lado, eu tenho quanto eu vou receber, quanto é que eu estou vendendo, quanto eu tenho de estoque, e do outro lado, quanto é que eu tenho de endividamento. Nunca o passivo ele pode estar acima do ativo. Porque a partir do momento que eu tenho um passivo circulante acima do ativo, significa que as minhas contas a curto prazo estão desequilibradas. Porque eu tenho mais passivos do que ativos. Entenderam? Está ficando bem clara essa questão. A questão é buscar constantemente esse equilíbrio.
Vamos lá, dando continuidade, o item 2.2, liquidez versus rentabilidade. Um aspecto importante da gestão do capital de giro refere-se ao dimensionamento da folga financeira, daquele espaço, daquele momento financeiro que eu não estou tão congestionado financeiramente. Então, o capital circulante líquido, o CCL, ou capital de giro líquido, o CGL, é uma medida estática da folga financeira que a empresa apresenta para liquidar seus compromissos de curto prazo. É dado pela diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Ou seja, quando eu tenho o ativo X, digamos, eu tenho o ativo 10 e meu passivo está 9, então a diferença de um para o outro é 1. Então, meu capital circulante líquido ou meu capital de giro líquido seria 1, que é a diferença de um para o outro. Então, a minha folga está de 1, a minha folga financeira está de 1. Então, por exemplo, vamos colocar valores maiores para ficar mais fácil do entendimento. Então, digamos que eu tenho um valor a curto prazo para pagar no valor de 100 mil reais. Mas eu tenho um estoque no valor de 50 mil reais, eu tenho em caixa um valor mais de 40 mil reais, que já dá 90, e eu tenho contas a receber a curto prazo no valor de mais 50. Então, eu tenho 50 com 40 mais 50, 140. Enquanto de passivo, eu tenho 100. Então, a diferença de um para o outro é 40 mil. Então, significa que a minha folga está em 40 mil. Ela está estática em 40 mil, em curto prazo. Lembrando que a gente está falando de capital de giro. Capital de giro é curto prazo, a gente nunca pode trabalhar no longo prazo. Por isso que no curto prazo a gente está falando sempre do ativo circulante e do passivo circulante, que dá esse circulante é que faz aquele giro operacional. Vamos lá? Então, o capital de giro líquido é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Então, o CGL positivo indica que a organização possui mais direitos a realizar no curto prazo do que obrigações exigíveis no curto prazo. Então, significa que quando eu estou com CGL positivo, significa que eu estou com essa folga financeira e eu tenho mais direitos do que obrigações no curto prazo. Contrariamente, um CGL negativo indica que, no curto prazo, as obrigações são em menor volume do que os créditos, do que os direitos. Ou seja, quando eu estou negativo, significa que eu tenho mais obrigações do que eu tenho direito a receber, do que eu tenho estoque, do que eu tenho tudo. É positivo. Então, significa que eu estou em desequilíbrio. Geralmente, quanto maior o CGL, menor será a lucratividade da empresa e menor o risco de não poder pagar suas obrigações no vencimento e vice-versa. Então, geralmente, quando eu tenho um maior CGL, quando eu tenho uma diferença maior, menor será a lucratividade da empresa, porque eu estou correndo pouco risco, porque menor é o risco. Então, quanto maior o risco, maior a minha lucratividade. E menor o risco de não poder pagar suas obrigações no vencimento. Então, e também quando eu tenho esse vencimento, quando eu tenho esse conjunto de vencimentos, mas eu tenho uma CGL muito alta, significa que o risco de não pagar, não cumprir com minhas obrigações é menor e vice-versa. Então, quando eu também não tenho quando eu tenho uma lucratividade e quando eu tenho um CGL muito baixo, então significa que o risco é maior de não pagar, de não cumprir com minhas obrigações. A ideia é que um CGL elevado pode indicar ineficiência no uso dos recursos financeiros. Como eu falei, quando eu tenho um CGL muito baixo ou muito alto, significa que eu vou ter uma lucratividade pequena porque eu estou arriscando pouco. Então, não estou utilizando de forma eficiente meus recursos. Porque o recurso não é só a lucratividade ter muito dinheiro de caixa, não significa que eu estou utilizando bem. Significa muitas vezes que esse dinheiro poderia estar sendo aplicado em outras situações e revertido em um lucro maior a longo prazo, que poderiam estar aplicados em alternativas mais rentáveis, ou seja, que contribuiriam para a formação do lucro. Por outro lado, um CGL muito baixo pode colocar a organização numa situação de dificuldade de honrar em dia suas obrigações, comprometendo sua liquidez. Então, quando eu tenho esse CGL muito alto, significa que eu não estou utilizando de forma eficiente meus recursos, que poderiam estar sendo aplicados de outras formas. Mas também, quando eu tenho um CGL muito baixo, significa que eu estou com um risco muito grande de não cumprir com minhas obrigações, de não honrar com minhas obrigações. Então, a questão é buscar sempre esse equilíbrio. No entanto, dependendo da liquidez dos estoques e da defasagem dos fluxos de caixa, um CGL elevado
não necessariamente implica em baixo risco, assim como CGL baixo indica dificuldade financeira. Então, dessa forma, se eu tenho uma liquidez boa de estoque, se eu tenho uma movimentação boa no meu estoque, e essa movimentação boa gera uma pequena defasagem nesse fluxo de caixa, não significa dessa forma que o meu CGL elevado está correndo algum risco, porque eu estou tendo uma liquidez no meu estoque. E nem tão pouco significa que um CGL muito baixo indica dificuldade financeira se eu também estou tendo essa movimentação constante, estou tendo essa liquidez constante no meu estoque. Então, na gestão de capital de giro, deve-se buscar o equilíbrio entre o aspecto financeiro e o econômico, ou seja, liquidez e a rentabilidade em cima dessa liquidez. É importante sempre buscar esse equilíbrio entre liquidez e rentabilidade. A liquidez está relacionada à capacidade de solvência da empresa, ou seja, a disponibilidade de recursos para pagar as contas à medida que vence. Então, quando eu tenho liquidez, significa que eu tenho disponibilidade de recurso e eu tenho a capacidade de pagar esses recursos, essas contas à medida que elas vão vencendo. Por sua vez, a rentabilidade está em volta à capacidade de gerar resultado positivo. Ou seja, enquanto a liquidez está relacionada à capacidade que eu tenho de pagar minhas contas enquanto elas vencem, a rentabilidade está em volta da capacidade de gerar resultado positivo. Ou seja, sobras, no caso de cooperativas, por intermédio de um incremento nas vendas ou redução dos gastos. Então, quando eu tenho essa capacidade de gerar resultado positivo, eu tenho uma rentabilidade. Então, quando eu tenho esse incremento nas minhas vendas ou na redução dos gastos, que no final vai gerar um resultado positivo, eu tenho uma rentabilidade. E quando eu tenho liquidez, é quando eu tenho essa capacidade de pagar as contas enquanto elas, na medida que elas forem sendo vencidas. Necessidade de capital de giro e saldo da tesouraria. A falta de sincronização temporal entre pagamentos, produção, vendas e recebimento pode fazer com que o ciclo operacional não gere recursos em montante e ou prazo suficiente para sustentar a atividade operacional da empresa, o que acarreta a necessidade de capital de giro. Ou seja, a falta de sincronização no tempo entre o pagamento, produção e vendas e recebimento dessas vendas pode fazer com que esse ciclo operacional ele não ocorra da forma necessária que se tenha que ocorrer. Então, quando isso ocorre, há necessidade de eu incrementar o meu capital de giro. Há necessidade de eu colocar dinheiro no meu capital de giro, de eu ter um capital de giro para manter esse equilíbrio e fazer com que esse ciclo operacional ocorra de forma eficiente, que ele seja sustentável. Então, nem todo o valor do CGL representa a efetiva necessidade de investimento, uma vez que o ativo e o passivo circulante contêm contas transitórias, denominadas de ativo e passivo flutuantes ou financeiros, que não estão relacionados à necessidade de investimento em capital de giro. Pessoal, nem sempre quando eu estou com CGL, um valor de CGL elevado, significa que nem toda vez que eu estou com o valor de CGL, representam a efetividade e necessidade de investimento. Porque eu tenho que entender como é que está essa situação, porque tem algumas contas que mesmo que eu esteja, por exemplo, com CGL muito elevado, a minha conta que eu tenho a curto prazo, eu posso hoje estar com ele elevado, mas daqui a um mês, 2 meses, eu tenho uma conta a pagar. Então, significa que eu vou ter que ter dinheiro para essa conta, para pagar essa conta, se eu não tenho expectativa de receber algum dinheiro nesse período. Então, nem sempre significa que esse dinheiro que eu tenho, eu vou ter que investi-lo. Então, que não estão relacionados à necessidade de investimento de capital de giro. Então, nem sempre, quando eu tenho um CGL também muito baixo, há necessidade de eu estar incrementando o meu capital de giro. Porque há algumas contas que são flutuantes, tanto do passivo como do ativo, que eu tenho que entender essa movimentação para ver por que naquele dia ele está abaixo ou está acima do que é normal para aquele período. Para entender se há necessidade ou não desse incremento, se há necessidade de capital de giro. A determinação da NCG, necessidade de capital de giro, pode ser realizada a partir dos demonstrativos contábeis. Ao se identificar as contas circulantes de natureza operacionais, quais sejam o ativo circulante operacional e o passivo circulante operacional. Então, o ativo circulante operacional representa um investimento que ocorre automaticamente das atividades de compra, produção, estoque e vendas. Ou seja, o ativo circulante, o ACO, ele representa esse investimento que decorre automaticamente desse ciclo.
da compra, produção, estoque e venda de algum produto. Então, quando está tendo esse ciclo, eu tenho um ativo circulante operacional. Então, o passivo circulante operacional é o financiamento, também automático que decorre dessas atividades. Então, para eu gerar essas atividades que eu falei aqui no ACO, eu preciso de algum investimento. Eu preciso que exista algum tipo de investimento que faça com que esse investimento faça com que exista um valor para que eu possa comprar o produto, eu possa produzir um produto e tudo mais. Então, há esse equilíbrio. A diferença desses investimentos ACO e financiamento PCO está no quanto a empresa necessita para financiar o giro, ou seja, é a necessidade de capital de giro. Então, necessidade de capital de giro é o ACO, que é o ativo circulante operacional, como vocês tinham visto, e o PCO, que é o passivo circulante operacional. Então, o NCG, necessidade de capital de giro, é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. O saldo de tesouraria, o ST, envolve as contas financeiras de ativo e passivo circulante. Integra a captação e a aplicação de recursos para o giro. Então, o saldo de tesouraria envolve exatamente as contas financeiras desse ativo e desse passivo circulante, que aí sim vai fazer essa integração, a captação e a aplicação de recursos financeiros para o giro. Ou seja, quando eu estou negativo, eu tenho essa necessidade de fazer isso. Então, quando eu tenho o meu saldo de tesouraria é igual a esse ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro, que vai me dizer a necessidade que eu tenho ou não de incremento no meu capital de giro, de um financiamento para o meu giro. Exemplo, calcular o capital de giro líquido, a necessidade de capital de giro e o saldo da tesouraria com base no balanço patrimonial da organização hipotética a seguir. Então, temos essa organização hipotética, esse exemplo hipotético. Então, temos aí o balanço patrimonial em que temos o ativo circulante, com as suas informações, caixa 300, bancos 400, aplicações financeiras 800, contas a receber 6.000 e estoque de 8.000. E o passivo circulante, nós temos 14.500, que seria 10.500 de fornecedores, 1.000 de salários a pagar, encargos a pagar de 500 e empréstimo de 2.500. Reclassificando esses balanços, temos eu só dei destaque, a observação, eu só dei destaque ao passivo circulante e ao ativo circulante, que é o que interessa nessa situação do capital de giro. Então, reclassificando-se o balanço, tem-se o ativo de um lado, caixa, bancos, aplicações financeiras, ativo financeiro, no valor de 1.500, que é o ativo financeiro, que seria os caixa, o banco e aplicações financeiras, e nós temos de outro lado o ativo operacional no valor de 14.500. Vejam aqui nesse exemplo que o total é 15.500. Porém, de ativo financeiro, que seria banco, caixa e aplicações financeiras, nós temos de 1.500. O restante que é contas a receber, vejam aqui, contas a receber estoque, é o valor que dá 14.500. Por outro lado, reclassificando agora o passivo, então nós temos fornecedores de 10.500, salários a pagar de 1.000 e encargos a pagar de 500. Então, passivo operacional é 12.000, mas o passivo financeiro é o restante, que seria os empréstimos de R$ 2.500. Então, no meu ativo financeiro, eu tenho 1.500, no meu passivo financeiro, eu tenho 2.500. No meu ativo operacional, eu tenho 14.000 e no meu passivo operacional, eu tenho 12.000. Cálculo do capital de giro, CGL, nessa situação. Então, no meu cálculo do capital de giro líquido, eu tenho que é o ativo circulante menos o passivo circulante, que seria de 1.000, que é o ativo circulante, eu tenho 15.500, menos 14.500, eu tenho 1.000. A organização possui folga financeira, como vimos. Essa diferença é exatamente a folga financeira. Os direitos a realizar no curto prazo são maiores do que as obrigações exigíveis no curto prazo em R$ 1.000.000. Então, significa que, nesse caso, eu estou com folga financeira, eu estou com o meu capital de giro líquido positivo, estou com o meu capital de giro líquido em folga financeira. Cálculo da necessidade de capital de giro, que seria o NCG. O NCG não é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional.
Então, o NCG, vamos lá, vou voltar aqui para vocês prestarem atenção. Meu NCG, meu operacional, vejam que o ativo circulante operacional ele está de 14.500 e o passivo operacional, circulante operacional, ele está de 12.000. Então, significa que 14.000 menos 12.000 dá negativo de 2.000. Nesse caso, existe a necessidade de capital de giro, ou seja, as necessidades de investimento operacional superam os financiamentos operacionais, de forma que a organização precisa captar externamente as operações o montante de 2 milhões. Estamos falando aqui nesse valor, nessa questão em milhões. Então, vejam que no capital de giro líquido está em R$ 1 milhão de reais positivo. Na necessidade de capital de giro, quando excluímos, como vimos aqui na tabela, quando excluímos os ativos financeiros e o passivo financeiro e deixamos somente o ativo operacional e o passivo operacional, significa que está com a necessidade de capital de giro no valor montante de 2 milhões. Então, o cálculo do saldo de tesouraria. O saldo de tesouraria seria o ativo circulante financeiro, que, voltando aqui, vejam que o ativo circulante financeiro ele está no valor de 1.500 e o passivo financeiro ele está no valor de 2.500. Então, o ativo circulante financeiro está no valor de 1.500. O passivo, 1.500.000. O passivo circulante financeiro está no valor de 2.500.000. Então, o saldo de tesouraria fica no valor de 1 milhão. As obrigações financeiras superam as aplicações financeiras, gerando um saldo de tesouraria negativo de 1 milhão. Ou seja, quando a gente vai analisar somente, como vimos aqui, o capital de giro líquido, olhando todas as operações, dá a impressão de que a gente está positivo. Mas quando a gente vai fazer essa requalificação, essa reclassificação do balanço, percebemos que quando fazemos o cálculo da necessidade de capital de giro, que só analisa o ativo circulante operacional, o passivo circulante operacional, precisamos de um incremento de 2 milhões. E quando vamos para o saldo de tesouraria, precisamos de um saldo, e o saldo de tesouraria está negativo em 1 milhão de reais. Então, vemos na figura 2.4, conta circulante operacional e conta financeira. Então, no ativo circulante, o financeiro, temos caixas e bancos e aplicações financeiras. No operacional, temos contas a receber e estoque. Já no passivo circulante, como estamos falando da parte financeira, falamos de financiamentos e duplicatas descontadas. E no operacional, fornecedores e salários a pagar. Então, quando a gente for fazer a reclassificação, temos que entender exatamente isso. Quando estamos falando do financeiro, para a gente chegar ao cálculo da tesouraria, estamos falando somente do caixa, bancos e aplicações, quando se refere ao ativo circulante. E quando se refere ao passivo, estamos falando de financiamentos e duplicadas descontadas. Mas quando vamos analisar a necessidade de capital de giro, vemos somente a parte operacional, que seria as contas a receber, no caso do ativo circulante, e no passivo circulante seriam os fornecedores e salários a pagar. Espero que esteja ficando bem claro. Vamos agora nos aprofundar mais nesse tema. Agora, gestão integrada desse capital de giro. Então, vamos aprofundar mais no tema capital de giro. Né? Então, como é que a gente deve fazer uma gestão que seja integrada de capital de giro? É possível traçar um paralelo e estabelecer uma relação de interdependência entre os três conceitos abordados: o capital de giro líquido, a necessidade de capital de giro e o saldo da tesouraria. Então, é possível passar esse paralelo para a gente entender qual é a dependência que existe, a interdependência que existe entre esses três conceitos que aqui vimos agora. O desequilíbrio entre a geração e a aplicação dos recursos operacional geram a necessidade de capital de giro. Ou seja, quando eu tenho um desequilíbrio entre geração e aplicação de recurso, eu gerei um recurso e apliquei um recurso, quando eu tenho esse desequilíbrio, ele sempre vai gerar uma necessidade de capital de giro. Esta, por sua vez, faz com que a organização busque recursos externos ao ciclo operacional. Então, se eu tenho necessidade de capital de giro, faz com que eu vou fora da empresa buscar recursos para o meu ciclo operacional, para financiar esse capital de giro, para financiar as contas do meu dia a dia. Os recursos externos ao ciclo operacional podem ser próprios ou de terceiros. Eu ir lá nos meus investimentos a longo prazo ou pegar com terceiro. Os recursos de terceiros são normalmente empréstimos bancários de curto prazo,
fazendo parte do capital de giro financeiro. Se a organização sistematicamente tomar empréstimo de curto prazo para financiar o giro, está sendo conduzida para uma situação de elevado risco financeiro e dificuldade de honrar suas obrigações no curto prazo, com saldo de tesouraria cada vez menor. Então, significa que se eu estou com a necessidade de ir em busca de terceiros, por exemplo, por meio de empréstimo, para para incrementar meu capital de giro, porque eu estou com dificuldades no meu capital de giro, significa que eu estou correndo um risco muito grande. Significa que minha capacidade de pagamento e de cumprir com minhas obrigações a curto prazo está cada vez menor. Então, estou diminuindo essa minha capacidade. Então, significa que eu estou correndo um risco muito grande. Por isso que é cada vez mais necessário haver um equilíbrio entre geração e aplicação de recursos. Há uma necessidade de manter um equilíbrio entre o capital de giro líquido, a necessidade de capital de giro e o saldo da tesouraria. Problemas na gestão do capital de giro operacional desembocam em deterioração do saldo financeiro, do saldo de tesouraria. Então, quando eu tenho um capital de giro circulante menos ativo circulante, é igual ao CGL, que é igual ao ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, que seria igual ao necessidade de capital de giro. E o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro é igual o saldo de tesouraria. Então, temos um CGL que é igual ao NCG mais o ST. Então, essa é a gestão integrada do capital de giro. A gestão integrada do capital de giro é a gestão integrada versus a gestão do capital de giro líquido versus a necessidade de capital de giro versus o saldo de tesouraria. Então, temos aí uma equação, o CGL igual a NCG mais ST. Pode-se exemplificar a situação com dois tipos extremos de estrutura financeira, de baixo risco e de elevado risco. Vamos lá. O ativo circulante de 200 é igual a 150, que é o operacional, mais o financeiro, 50. O passivo circulante de 160 é igual a um operacional de 150, mais um financeiro de 10. Então, um capital de giro líquido de 40 é igual ao NCG, a necessidade de capital de giro, mais o saldo de tesouraria, que seria de 40. Vemos que 150 menos 150 é zero e 50 menos 10 é 40. Então, temos, nessa situação, um CGL de 40. Nessa estrutura de baixo risco exemplificada, o CGL é positivo, indicando que contas de longo prazo financiam os ativos de curto prazo. As próprias operações geram recursos para se financiar e há necessidade financeira. Ou seja, quando estamos falando nesse exemplo aqui, nós estamos falando que na estrutura de baixo risco, dentro do CGL, quando ele é positivo, o capital de giro líquido, quando ele é positivo, indica que as contas de longo prazo financiam os ativos de curto prazo. Então, as contas de longo prazo, elas estão financiando os ativos de curto prazo. E as operações geram recursos para se financiar. Vemos que o NCG nessa situação foi de zero. E a excedente financeiro, que seria o saldo de tesouraria de 40. Estrutura de financeira de alto risco. Então, quando a gente tem um ACG de 140, que seria R$100 operacional, mais 40 do financeiro, um passivo circulante de 200, que seriam 60 operacional mais 140 do financeiro, nós teremos aí 140 mais, menos 200 menos 60, que seria 40 do operacional, necessidade de capital de giro, e do financeiro nós temos 100 menos 100, que é um menos o 40 menos 140, que seria um menos 100. Então, nós teremos, no final, um CGL de capital de giro líquido de menos 60. Nesse caso aqui, nós temos uma estrutura financeira de alto risco. Então, na estrutura financeira de alto risco, exemplificada, o CGL é negativo, indicando que contas do ativo de longo prazo são financiadas por passivos de curto prazo. Então, contas a longo prazo estão sendo financiadas por passivo de curto prazo. As operações, por passivo de curto prazo, por exemplo, empréstimo. As operações não conseguem gerar recursos para se financiar. Então, há necessidade, nesse exemplo, de caixa, necessidade de capital de giro no valor de 40.
e a necessidade de recurso de instituições financeiras para financiar o ativo operacional, que seria o saldo de tesouraria, no caso de 100, que está negativo em menos 100. A necessidade de capital de giro pode conduzir ao aumento do saldo negativo de tesouraria. Então, quanto maior minha necessidade de capital de giro, porque significa que não estou conseguindo cumprir com minhas obrigações de curto prazo, implica que eu vou estar necessitando ainda mais de captar recursos e vai aumentar cada vez mais. Quando eu capto recurso, quando eu vou captar recurso, vai aumentar cada vez mais meu saldo negativo de tesouraria. Quando eu capto esses recursos a curto prazo. O crescimento da necessidade de capital de giro superior ao aumento do capital de giro líquido faz com que ocorra o efeito tesoura, conforme pode ser observado na figura 2.8 a seguir. Então, esse é o efeito tesoura. Significa que eu tenho uma necessidade de capital de giro. Percebam que no gráfico, a curva aqui ela está ascendente, ela está crescendo. A linha ela está crescendo. Então, significa que eu tenho uma necessidade de capital de giro maior do que meu saldo, do que meu capital de giro líquido, fazendo com que eu fique com um saldo negativo de tesouraria. Então, percebam que é tipo a formação de uma tesoura, porque a minha necessidade de giro de capital de giro vai crescendo e meu capital de giro líquido ele vai diminuindo ou vai permanecendo estático. Então significa que eu estou ficando sempre com saldo negativo na tesouraria. Então seria o efeito tesoura. O nome que é dado a esse efeito, a essa forma que o gráfico fica é de efeito tesoura. Então, quando o CGL é maior do que a necessidade, há passivos de longo prazo financiando a necessidade de capital de giro. Então, quando eu tenho um capital de giro maior do que minha necessidade de capital de giro, significa que meus passivos de longo prazo, que ultrapassam esse meu capital de giro, estão financiando a minha necessidade de capital de giro. Ou seja, eu estou a longo prazo sendo financiado. À medida que a necessidade de capital de giro cresce muito mais do que meu capital de giro líquido, o saldo de tesouraria fica cada vez mais negativa, maiores empréstimos dos bancários. Então, há necessidade de maior empréstimo bancário para cobrir esse meu capital de giro que está negativo, caracterizando um desequilíbrio na gestão do capital de giro que pode culminar com overtrend. Então, significa que quando eu estou em overtrend, significa que eu estou nesse desequilíbrio na minha gestão do capital de giro. Significa que o efeito tesouro está cada vez aumentando mais. Então, significa que meu saldo de tesouraria está cada vez mais negativo, porque meu capital de giro líquido ele está ficando negativo, não está atendendo não está conseguindo subir, e o que está subindo, de fato, é a minha necessidade de capital de giro para bancar meu ciclo operacional. Então, gestão de caixa. Para que esse desequilíbrio não aconteça, é necessário que se tenha uma gestão de caixa. A gestão de caixa relaciona-se com o modo pelo qual a organização realiza o gerenciamento da entrada e saída de seus recursos. Então, é a forma com que a gestão ele faz esse equilíbrio, esse gerenciamento entre o que entra e o que sai de recursos no caixa. Em termos financeiros, caixa representa todos os valores monetários e outras fontes imediatamente disponíveis à administração da entidade. Então, se caixa, aquele meu recurso financeiro, aqueles meus recursos em valores monetários, em dinheiro, e outras formas imediatas que fica disponível à administração da entidade, à administração da empresa. O objetivo básico na gestão de caixa é manter o investimento em caixa o mais baixo possível e, ao mesmo tempo, operar a empresa de forma eficiente e eficaz. Então, quando eu tenho uma boa gestão de caixa, significa que eu tenho que manter o investimento em caixa. Significa manter o investimento em caixa é a necessidade que eu tenho de incrementar meu capital de giro. A necessidade de capital de giro tem que estar sempre em baixa. Isso significa que eu estou trabalhando de forma eficiente e eficaz. Quando a organização mantém um saldo de caixa acima do mínimo necessário, ela incorre num custo de oportunidade. Ao se escolher determinada alternativa, impede-se o usufruto dos benefícios que as outras opções poderiam proporcionar. O maior benefício das possibilidades não escolhidas é o custo da oportunidade. Ou seja, o que significa isso? Quando muitas vezes eu estou optando por manter meu saldo de caixa muito acima do necessário significa que eu estou perdendo a oportunidade de esse valor que está acima do necessário ser investido em algum lugar. Está aparecendo algumas oportunidades e eu não estou abraçando essas oportunidades que eu optei por ter um saldo de caixa maior.
Então, se eu não tivesse optado por isso, eu tenho a possibilidade de pegar esse valor, esse saldo de caixa maior e investir de alguma forma e abraçar alguma oportunidade que está aparecendo. Apesar dos custos de oportunidade, há pelo menos 3 motivos que justificam o fato de as organizações manterem saldo de caixa e quase caixa. Então, motivos das transações. Fazer pagamento planejado para os itens como materiais e salário. Então, o primeiro motivo para que eu mantenha, eu deixe essa oportunidade passar é manter as transações em dias, manter um planejamento, por exemplo, para compra de material e salário. Motivação de segurança seria a precaução. Saldo de caixa, que protegem a empresa contra a possibilidade de não ser capaz de satisfazer as demandas inesperadas do caixa. Então, por segurança, por precaução, eu mantenho esse saldo de caixa, porque tem algumas demandas que são inesperadas, se eu fizer isso, eu tenho uma certa segurança. E o motivo especulativo. Para tirar vantagem rapidamente de oportunidades que possam aparecer, as atividades da empresa devem sempre ficar dentro do limite da capacidade de obtenção de caixa, sendo que essa capacidade depende também da capacidade da empresa de gerar caixa por meio de suas operações. Então, para tirar vantagem rapidamente, ele tem que perceber essas oportunidades, as oportunidades que possam aparecer. Então, eu mantenho muitas vezes esse nível maior, porque pode surgir algumas oportunidades e a empresa vai estar preparada para atender essa necessidade. Ela vai ter capacidade para atender essas necessidades, porque ela está com saldo positivo de caixa a curto prazo. Então, esse é uma especulação. Por isso que é um motivo especulativo. Pode ser que apareçam essas necessidades. Importante considerar que o simples aumento no saldo de caixa não significa que as atividades operacionais estão gerando caixa. Para saber se a atividade operacional está gerando caixa, é preciso analisar o fluxo de caixa, ou seja, nem sempre, pelo fato de eu estar com saldo, estar tendo um aumento do meu saldo de caixa, significa que eu estou positivo. Porque eu tenho que entender todo esse fluxo, porque muitas vezes pode ter tido um aumento naquele dia, mas no outro dia eu tenho várias coisas a pagar. Então, eu tenho que entender todo o fluxo do caixa. Fluxo de caixa é o instrumento que apura o resultado entre o fluxo de entrada e o de saída de moeda corrente em determinado período de tempo, servindo como instrumento de programação financeira. Ou seja, o fluxo de caixa é o resultado dessa entrada e dessa saída de moeda corrente em determinado período de tempo. Ou seja, nesse dia, muitas vezes, se eu só for olhar o incremento de caixa, o aumento do saldo do meu caixa, e não olhar as saídas que existem, significa que eu estou perdendo um pouco do equilíbrio. Então, eu tenho que analisar o fluxo de caixa, que é entre essa entrada e essa saída. As principais características do fluxo de caixa são planejamento e controle das entradas e saídas financeiras em período determinado, então planejar a entrada e saída em determinado período, avaliação das atuais condições de recebimento e pagamento no período, então avaliar quais são as condições que eu tenho de receber, como é que estão meus recebimentos e meus pagamentos em determinado período, que foi determinado esse planejamento, prognósticos para evitar que a organização opere com aperto ou folga financeira no período. Então, qual o prognóstico? Qual a expectativa que ela vai ter para evitar com que a organização fique com muita folga financeira ou com um aperto financeiro? Estudo das melhores políticas de prazo para o recebimento e pagamentos. Então, estudar dentro da minha realidade financeira qual é a melhor forma que eu tenho de pagar as minhas contas, quais os melhores prazos que eu tenho para pagar minhas contas ou para receber. Por exemplo, se eu estou com condição para pagar minhas contas algo muito próxima da outra, então significa que eu não vou ter condição de colocar os meus recebimentos também a um longo prazo. Eu tenho que colocar dentro do meu ciclo operacional. Conveniência de comprometer os recursos financeiros, então tem que analisar qual é a conveniência que existe de comprometer algum recurso financeiro e a fixação de um nível de caixa adequado, ou seja, a fixação de um nível de equilíbrio adequado para aquele caixa. Então, são essas as principais características do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa torna-se um instrumento importante porque possibilita uma boa gestão de recursos financeiros, evitando situações de insolência ou falta de liquidez. Permite o conhecimento do grau de independência financeira das organizações e viabiliza ainda a avaliação da capacidade da organização de financiar o seu capital de giro ou depender de recursos externos. Então, quando eu tenho um fluxo de caixa eficiente, ele é um instrumento para que eu tenha liquidez, que eu tenha insolvência, que eu faça com que eu tenha um recursos financeiros necessários e suficientes para manter a organização equilibrada.
há basicamente dois métodos de estruturação do fluxo de caixa: um método indireto e um método direto. O método indireto é aquele no qual recursos oriundos das atividades operacionais são demonstrados com base no lucro líquido, ajustados pelos itens considerados nas contas de resultados. Então, quando eu estou falando desse método indireto, é aquele que eu pego meus recursos oriundos das atividades operacionais, então, aquelas minhas atividades do dia a dia, e que são demonstrados com base no lucro líquido dentro dessa movimentação, com base no resultado que foi trazido por essas atividades operacionais. Já o método direto é o demonstrativo dos recebimentos e pagamentos derivados das atividades operacionais da empresa, e não do lucro ajustado, como é feito no método indireto. Então, no método indireto, a gente vai com base no lucro líquido. No método direto, a gente vê os demonstrativos do que é recebido e do que é pago dentro das atividades operacionais da empresa. Esse seria o método direto. Então, pessoal, um resumo dessa aula. Essa aula consistiu em apresentar elementos fundamentais da gestão financeira de curto prazo. Pode-se constatar a importância da gestão do capital de giro como questão estratégica para a organização, uma vez que decisões mal planejadas acerca da captação e aplicação de recursos no curto prazo podem conduzir a organização a uma situação de insolvência e incapacidade financeira. Também se discutiu a relevância do fluxo de caixa como uma ferramenta para a programação financeira da organização, que pode auxiliá-la no monitoramento da sua situação financeira. Ou seja, capital de giro, fluxo de caixa, todos esses temas que a gente abordou são fundamentais para a liquidez da empresa, para a saúde financeira da empresa a curto prazo. Então, é fundamental saber gerir esse capital de giro e todas as características que envolvem esse capital de giro. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Na próxima semana eu vou lançar a atividade no nosso ambiente virtual, no Moodle. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me perguntar no Moodle. Eu vou lançar um fórum no Moodle para tirar dúvidas. Também vocês podem me procurar por e-mail, por WhatsApp. Estou à disposição de todos. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.